Leitura do livro do Gênesis. Depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento que estão observando duas cenas separadas por milhares de anos, mas eternamente conectadas por um fio dourado de esperança e redenção. Na primeira cena, vemos um jardim onde duas figuras se escondem entre as árvores, seus corações pesados pela vergonha e pelo medo. Na segunda, contemplamos uma colina árida onde uma cruz se ergue contra o céu, e aos seus pés, uma mulher observa em silêncio, seu coração atravessado por uma espada de dor. Estas duas cenas, o Éden e o Calvário, formam o coração pulsante da história da salvação, e hoje somos convidados a contemplar sua profunda conexão. Em nossa primeira leitura, ouvimos o eco daquela pergunta que ressoa através dos séculos: Onde estás? Deus caminha pelo jardim na brisa da tarde, chamando por Adão. Que imagem tocante! Não é um Deus irado, buscando vingança, mas um pai amoroso procurando por seus filhos perdidos. Esta pergunta não surge da ignorância divina. Deus sabe exatamente onde Adão está. É antes um convite ao encontro, uma oportunidade para confissão e restauração. Mas Adão, consumido pela vergonha e pelo medo, não consegue simplesmente dizer: Aqui estou, Senhor. Pequei. Em vez disso, ele se esconde. Quantas vezes nós também fazemos isso? Quando erramos, quando falhamos, quando nossas consciências nos acusam, nossa primeira reação é muitas vezes nos escondermos de Deus, dos outros e até de nós mesmos. E quando Deus finalmente os encontra, vemos desenrolar-se uma das tragédias mais humanas de todos os tempos.
Adão, em vez de assumir responsabilidade, aponta o dedo. A mulher que puseste ao meu lado me deu da árvore, e eu comi. Notem a sutileza de sua acusação. Ele não apenas culpa Eva, mas insinua que a culpa é também de Deus. A mulher que tu puseste ao meu lado. Eva, por sua vez, também desvia a responsabilidade. A serpente me enganou, e eu comi. E assim, em poucas palavras, vemos o tecido da confiança e da responsabilidade se desintegrando. O pecado não apenas nos separa de Deus, ele nos separa uns dos outros, transformando parceiros em adversários, companheiros em acusadores. Mas no meio desta tragédia cósmica, Deus faz algo extraordinário. Ele não abandona a humanidade ao seu destino. Em vez de simplesmente executar a sentença de morte que havia advertido, ele pronuncia uma profecia misteriosa e cheia de esperança. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira promessa de redenção na história humana, conhecida pelos teólogos como proto-evangelho, o primeiro evangelho. No momento mais sombrio da humanidade, Deus acende uma luz de esperança. Haverá uma batalha, sim, mas haverá também uma vitória. A descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Avancemos agora milhares de anos, para uma colina fora de Jerusalém. Lá, contemplamos o cumprimento desta antiga promessa. João nos apresenta uma cena de desolação e, paradoxalmente, de triunfo. Jesus, o Filho de Deus, pende da cruz, seu corpo quebrado, sua vida se esvaindo. Mas mesmo neste momento de aparente derrota, ele demonstra um amor e uma preocupação que transcendem sua própria agonia. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Nestas palavras simples, Jesus não está apenas provendo cuidado prático para sua mãe. Ele está estabelecendo uma nova família, uma nova comunidade baseada não nos laços de sangue, mas nos laços do amor sacrificial. Maria, a nova Eva, está aos pés da cruz. Onde a primeira Eva sucumbiu à tentação e trouxe morte ao mundo, Maria disse sim a Deus e trouxe a vida ao mundo. Onde Adão se escondeu quando Deus o chamou, Jesus se oferece voluntariamente. Onde Adão culpou tanto Eva quanto Deus por sua queda, Jesus assume toda a culpa e todo o pecado da humanidade sobre si mesmo. A profecia do Gênesis está se cumprindo diante de nossos olhos. A serpente está ferindo o calcanhar da descendência da mulher. Jesus está sofrendo e morrendo. Mas, ao mesmo tempo, a cabeça da serpente está sendo esmagada. A morte está sendo vencida pela morte. O pecado está sendo derrotado pelo amor. A separação está sendo superada pela reconciliação. João nos diz que saiu sangue e água do lado perfurado de Jesus. Os padres da Igreja viram nestes elementos os sacramentos do batismo e da Eucaristia, os meios pelos quais a graça da redenção é comunicada a nós. Do lado aberto de Cristo nasce a Igreja, assim como do lado de Adão nasceu Eva. Mas desta vez, não há separação ou culpa. Há apenas amor derramado. Meus queridos irmãos e irmãs, estas leituras nos confrontam com verdades profundas sobre nossa condição humana e sobre o amor infinito de Deus. Todos nós temos nossa versão pessoal do Éden, momentos em que escolhemos nossos próprios caminhos em vez dos caminhos de Deus, momentos em que nos escondemos em vez de enfrentar a verdade sobre nós mesmos. Mas a boa notícia é que Deus continua a caminhar pelo jardim de nossas vidas, perguntando: onde estás? Não é uma pergunta de condenação, mas de convite. Ele está nos chamando para fora de nossos esconderijos, para longe de nossos jogos de culpa e negação, para um encontro real com seu amor e misericórdia. E quando olhamos para a cruz, vemos que Deus não apenas perdoa nossos pecados, Ele os assume. Jesus não apenas morre por nós, Ele morre como nós, experimentando toda a separação e abandono que nosso pecado merece. Ele desce ao nosso inferno para nos elevar ao seu céu. Maria, aos pés da cruz, nos mostra como responder a esta revelação do amor divino. Ela não foge. Ela não se esconde. Ela permanece. Mesmo quando seu coração está sendo atravessado por uma espada de dor, ela permanece fiel, ela permanece presente, ela permanece aberta ao plano de Deus.
Somos chamados a seguir o exemplo de Maria. Em nossos momentos de dor e confusão, somos convidados a permanecer aos pés da cruz, confiando que Deus está operando algo maior do que podemos compreender. Somos chamados a ser parte desta nova família que Jesus estabelece, cuidando uns dos outros com o mesmo amor sacrificial que Ele demonstra. Hoje, Deus está perguntando a cada um de nós: onde estás? Não se escondam. Não joguem o jogo da culpa. Venham para a luz. Venham para a cruz. Venham para os braços abertos daquele que transformou nossa maior tragédia em nossa maior esperança. A serpente foi derrotada. A cabeça do mal foi esmagada. A morte foi vencida. E nós, que uma vez estávamos perdidos no jardim de nossa própria vergonha e medo, agora somos convidados a entrar no jardim da ressurreição, onde a vida floresce eternamente. Que possamos, como Maria, dizer sim ao plano de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente. Que possamos permanecer fiéis aos pés da cruz, sabendo que é ali que encontramos nossa redenção. E que possamos viver como uma nova criação, transformados pelo amor que flui do coração perfurado de Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.